Eu não posso simplesmente esperar, puxa, que aquela criança tire uma nota na prova de recuperação de ciências para passar na matéria de ciências. Não. Eu preciso garantir que aquela criança, que é minha aluna, esteja efetivamente pensando, se interessando por aquele assunto. E hoje a gente estava falando, né, já que eu puxei a história aí da aula particular de ciências, sobre materiais recicláveis, sobre materiais sintéticos, materiais naturais. E aí, dentro dos recicláveis, vinha lá toda a listagem dos tipos de plástico, né? Coisa até que eu resgatei do que a gente já tinha aprendido quando eu era criança, você era criança, enfim. Então, o tipo de plástico que é o PET, que é o PVC, cada um com um número, enfim. E que o número 7 é o tipo de material sintético lá que envolve vários materiais junto, que é um plástico muito diferenciado, difícil de reciclar depois, enfim. E aí essa minha aluna, ela parou no meio da aula, eu dou aula dentro do quarto dela, para abrir o guarda-roupa para pegar um tubo de creme, um tubo de algum outro cosmético que ela tinha, para ela ver que número do tipo de plástico tinha embaixo de cada um desses frascos, dessas embalagens. Isso é aluno interessado, aluno sabendo que faz sentido o que ele está aprendendo, porque a gente, prof de aula particular, traz isso durante a nossa aula, né, para que a criança se sinta motivada a ela pesquisar, a ela pensar, puxa, mas por que será que esse rótulo aqui foi feito com o plástico de número 7? Por que será que eles não fizeram com outro número? E por que esse outro aqui é o número bom? E aí a criança vai, sabe? Isso vai muito além da nota. Muitas vezes eu sei que a gente não faz isso na aula particular de medo. Medo que talvez a mãe, o pai, alguém da família entre naquele momento ali no quarto da aula particular e vai ver o filho, a filha mexendo num produto cosmético, mexendo em alguma coisa, mas como assim? Essa é a aula particular? O que está acontecendo aí, né? E a gente tem essa insegurança muitas vezes porque não alinha com os pais, não alinha com a família, explicando o quanto é importante a criança aprender a pensar por conta própria. O quanto é necessário a gente ir além de simplesmente derramar todo o conteúdo, né, que a gente precisa, mesmo que esteja vindo uma prova aí de recuperação, como é o caso, mas como faz muito mais sentido essa criança se sentir parte do próprio processo de aprendizagem. Como é que eu vou fazer pela criança se ela é que precisa aprender? Não faz sentido, gente. E a gente acaba repetindo um modelo assim que não funciona. Se a gente for resgatar lá a frase do Descartes, né? René Descartes, penso, logo existo. O contrário da frase também é verdadeiro. Se eu estou fazendo pelo meu aluno, ele está deixando de pensar. E se ele está deixando de pensar, penso, logo existo, e aí? Né? Então, assim, toda vez que você faz pelo teu aluno, você não dá espaço para ele pensar por conta própria. No momento em que ele se obriga a pensar, e isso não precisa ser feito sempre, né? Da mesma maneira, nem de maneira difícil, chata, apesar de que sim, vai haver momentos de frustração na hora da aula particular, vai haver momentos em que a criança vai sofrer talvez para achar uma resposta para ela, buscar alternativas para ela, buscar soluções, e você está ali sim para isso, para ensinar essa criança, mas acima de tudo para ensiná-la a pensar. Senão, quando ela for crescendo, né, quando é que ela vai encontrar dentro dela a solução que ela busca, a solução que ela precisa, se ela nunca aprendeu a pensar, se não foi ensinada a ela essa faculdade mental, mas simplesmente memorização, né? Memorizar, decorar conteúdo, isso é aprender. Tá mais do que na hora da gente rever o que de fato é educação, que precisa ir muito além da escolarização de verdade, mesmo e especialmente a gente dentro da aula particular com a criança. Se você hoje quer ter sucesso nas aulas particulares, se você hoje quer ganhar mais de 3 mil reais por mês como renda extra com aula particular para criança, é urgente você ensinar as crianças a pensarem, porque essa conta não vai fechar. Não há como você sustentar alunos aí na tua agenda de aula particular,
Não há como você chegar nos R$ 3.000, não há como as crianças que você atende conseguirem ir além do beabá, do feijão com arroz, por assim dizer, né, do que vem da escola, e também não adianta a gente simplesmente cruzar os braços e ficar reclamando, porque esse é o sistema, sabe? Frustração, resiliência, autoestima, tudo isso é trabalhado quando a gente dá espaço para o nosso aluno pensar.